Olá, pensadores! Como todos já sabem, o Rei Pelé faleceu no dia 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, por falência múltipla de órgãos. O ex-jogador estava internado há semanas no hospital israelita Albert Einstein para tratar da progressão de um câncer de cólon. Em 2021, o atleta já havia passado por uma cirurgia e sessões de quimioterapia para tratar da doença. No entanto, foram detectadas metastases no intestino, pulmão e fígado, e a doença passou a não responder o tratamento. Com a notícia da morte do maior jogador de futebol de todos os tempos, homenagens foram feitas em todo o mundo. Em novembro, durante a realização da Copa do Mundo de Futebol no Catar, Pelé já estava hospitalizado e recebeu diversas homenagens em jogos da seleção brasileira. No vídeo de hoje eu vou mostrar curiosidades sobre o Rei Pelé que ninguém conta. Inclusive falarei da sua amizade com o ator Sylvester Stallone. Não se esqueça de se inscrever no canal e de curtir o vídeo para ajudar o canal. Muito obrigado, agora vamos pro vídeo. Pelé quebrou o dedo de Sylvester Stallone. Em uma entrevista de fevereiro de 2021 em Londres, Stallone contou que tentou pegar um chute do Pelé no gol, o que acabou quebrando seu dedo mindinho. A bola parecia um canhão, contou. No filme Fuga para a Vitória, dirigido por John Huston, Pelé e Stallone se unem para vencer um time de futebol dos nazistas do ditador alemão Adolf Hitler. A partida reúne os jogadores alemães e prisioneiros de guerra. No longa, o astro norte-americano é um goleiro pouco talentoso, enquanto Pelé é o líder da equipe. Além de Pelé, o argentino Osvaldo Ardiles, campeão mundial em 1978, também atua no longa. Stallone disse: "O Pelé estava lá e eu já havia ouvido falar sobre ele. E eu disse: vou jogar de goleiro." Ele respondeu: "Sério? Você já fez isso?" O ator reconheceu que nunca havia defendido o gol, mas iria arriscar. Pelé o avisou: "Você fica aqui no gol, eu vou chutar a bola e você não vai conseguir fazer nada." "Pensei que era bobagem", lembrou, mas Stallone não contava com a força do chute de Pelé. Ele conta que nem conseguiu ver a primeira bola, só a ouviu quando bateu na rede do gol. Foi então que desafiou Pelé para uma segunda tentativa. "No segundo chute, eu consegui colocar a mão na bola e ouvi um estalo. Passou pela minha mão, quebrou meu dedo, rasgou a rede e derrubou as barracas de arame. Eu só consegui reverenciar." Ao saber da morte de Pelé, Stallone homenageou o antigo colega de cena no Instagram. "Pelé, o grande, descanse em paz, este era um bom homem", escreveu. Pelé, ator. Há comentários dos bastidores de Fuga para a Vitória que no roteiro original quem marcaria o gol de bicicleta que daria a vitória aos prisioneiros de guerra seria Stallone, mas como o ator mostrou muita dificuldade em completar as jogadas, precisou aceitar o papel de goleiro. Em outra entrevista de Stallone gravada à época do lançamento do filme, o ator diz que se sentiu intimidado por atuar ao lado de Pelé. "Jogar ao lado do melhor do mundo sempre causa uma certa intimidação", disse. "Mas foi uma ótima experiência. Sou muito grato por isso." Ao comentar sobre o filme para a BBC News Brasil, em 2020, Pelé relembrou a época em que contracenou com o intérprete de Rock Balboa. "Dos filmes em que atuei, o que me deu mais prazer e reconhecimento foi, sem dúvida, Fuga para a Vitória. Na época, jogava no Cosmos de Nova York e tive a chance de contracenar com Sylvester Stallone e Michael Caine. Se tivesse que me dar uma nota como ator, bem, acho que daria 10, brincou. Isso porque, à época de Fuga para a Vitória, Pelé já tinha tido a experiência de atuar em O Rei Pelé, do cineasta argentino Carlos Hugo Christensen, lançado em 1962. Pelé deu algum trabalho, porque nunca foi um ator profissional, mas era sensível, sincero e malandro para se sair bem. Trabalhamos para que ele não interpretasse, mas sim agisse naturalmente em cena. Ele foi correto e a coisa funcionou", contou o diretor. Ao longo da vida, o Rei do Futebol participou de outros filmes, como Os Trombadinhas, de 1979, de Anselmo Duarte, e Pedro Mico, 1985, de Ipojuca Pontes, e também de novelas. Protagonizou Os Estranhos, na extinta TV Excelsior, em 1969. Ali deu vida a Plínio Pompeu, escritor de sucesso que faz amizade com extraterrestres e também fez muitas outras participações. Na época, Pelé conciliava a rotina de gravações com os treinos de jogos do Santos. Formação.
Pelé é formado em Educação Física pela Universidade Metropolitana de Santos. Ele ingressou na universidade em 1970, quando já era considerado o melhor jogador do mundo. O curso foi o primeiro da área com licenciatura no Brasil. Serviço militar. Já reconhecido mundialmente, campeão do mundo com a seleção brasileira de 1958, Pelé dividiu seu tempo entre o futebol e o serviço militar. Aos 18 anos, alistou-se e serviu o Exército Brasileiro no 6º Grupo de Artilharia de Costa Motorizado, em Praia Grande, São Paulo, e passou a ser chamado de Soldado 201 Nascimento. Durante o período, Pelé foi o camisa 10 da seleção das Forças Armadas e chegou a enfrentar a seleção brasileira olímpica, que se preparava para as Olimpíadas de Roma em 1960. A partida em que Pelé atuou aconteceu no Estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, e a equipe do Exército venceu por 2-1, mas Pelé não marcou gol nesse dia. Guerra de Biafra. Um choque entre dois grupos étnicos da Nigéria, Ibeó e Hausa, causou um dos eventos mais dramáticos da África, a Guerra de Biafra, com mais de 2 milhões de mortos. Essa guerra civil teve início em 1967 e durou até 1970. No meio desse período, em 1969, a equipe do Santos, com Pelé, foi para a África realizar uma turnê com jogos amistosos. A convite do governo local, o Santos foi para a Nigéria realizar um amistoso com o Benin City. Para que a equipe pudesse chegar ao estádio OGB com segurança, o governo nigeriano decretou um cessar-fogo. Por isso, muitos dizem que Pelé parou a guerra na África. Nessa partida, a equipe de Pelé venceu por 2-1. Com a volta da equipe santista para o Brasil, a guerra continuou. Na turnê, o Santos realizou 9 jogos, teve 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Foram marcados 19 gols e Pelé foi o artilheiro com 8 gols feitos. Vida política. Após aposentar-se no primeiro governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Pelé foi nomeado ministro do Esporte. Ele ficou de 1995 a 1998, quando criou a Lei Pelé, que revolucionou a prática desportiva no país. A Lei Pelé tinha a finalidade de oferecer mais transparência e trazer mais profissionalismo ao esporte nacional. Com isso, houve o fim do passe nos clubes de futebol do Brasil e a transformação dos clubes em empresas. A lei também criou verbas para o esporte olímpico e paraolímpico e determinou a independência dos tribunais de justiça desportiva. Chegamos ao fim de mais um vídeo e espero que tenha gostado de todas essas curiosidades envolvendo o Rei Pelé. Vou deixar aqui no card nosso vídeo anterior que falamos sobre a carreira incrível dele no futebol. Muito obrigado por ficar até aqui e lembre-se, conhecimento é poder.